Todo mundo, em algum momento da infância, sem dúvidas, já mergulhou nas histórias dos contos infantis, que são também conhecidos como os grandes clássicos da Disney. Não só nos livros, mas também nos filmes e animações que marcaram esses clássicos, embarcamos na imaginação dos autores mais adorados dos últimos séculos, os irmãos Grimm. Mas vocês conhecem a trajetória desses dois? Já ouviu falar nas versões sombrias que foram escritas por eles e que, com o passar dos anos, foram adaptadas para não chocar a sociedade? Então, vem comigo que hoje vou te falar dos contos proibidos dos irmãos Grimm, que muita gente não conhece ou nunca ouviu falar. Os irmãos Jacob e Wilhelm Grimm nasceram em 1785 e 1786, em um condado chamado Hesse-Kassel, na Alemanha. Naquela época, ambos passavam por um momento muito difícil na família, pois o pai deles havia morrido e eles passavam por grandes dificuldades financeiras. Depois da morte do pai, os irmãos receberam a ajuda de uma tia que os incentivou a continuar estudando e seguir a mesma profissão que o pai deles exercia, e assim conseguiram cursar uma universidade. E foi durante esse período acadêmico que os talentosos Grimm se apaixonaram pela filosofia e por linguagem de textos históricos, descobrindo assim seus talentos e se tornaram grandes escritores. Mergulhando na cultura e nas tradições das grandes sociedades, os Grimm desenvolviam suas histórias de acordo com seu ponto de vista. As histórias publicadas por eles sempre mesclavam o tradicional com o folclore de cada região, atraindo assim a atenção das novas gerações para que os costumes e as crenças não se perdessem. Os Grimm são conhecidos por imortalizarem o folclore europeu, pois antes tudo era apenas contado pelas pessoas, ou seja, boca a boca, e se restringiam apenas nos condados e vilarejos. Mas, na verdade, os contos dos Grimm escondem um lado obscuro e desconhecido por muita gente. Histórias como a Branca de Neve, a Bela Adormecida e Rapunzel, entre outras, na versão original tem sua versão sombria e assustadora. Mas você conhece as outras histórias perturbadoras, escritas pelos irmãos Grimm? Então pega a pipoca e o refri que hoje vamos descobrir isso juntos. O Duende Saltador. Esse personagem protagoniza a história de um homem ambicioso que, no intuito de enganar o rei, inventa que sua filha pode transformar palha em ouro. Não conseguindo provar a história logo de imediato, o homem prende sua filha em uma torre por 3 dias, sob a ameaça de desvivê-la, caso não faça a famigerada transformação. Presa aos gritos, a jovem chama a atenção de um duende que, misteriosamente, aparece na torre. Vendo o desamparo da moça, faz uma proposta ambiciosa que propõe a troca de seu colar pela transformação da palha que está no interior da torre. A jovem, sem pensar 2 vezes, aceita e o duende transforma parte da palha em ouro, fazendo a alegria de seu pai, que, por sua vez, continua mantendo a jovem por mais 2 dias presa na torre. Na noite seguinte, o duende retorna e pede o anel da jovem em troca de mais uma transformação de palha em ouro. Ela nem hesita e assim faz. Mas, na terceira e última noite, a jovem já não possuía nenhum apetrecho para oferecer para o duende. Ele então faz uma proposta estranha e perturbadora, que é transformar todo o restante da palha que estava na torre e, em troca, ela lhe daria o seu primeiro filho após seu nascimento. Sem saída, a jovem aceita o acordo. Depois de impressionado, o rei se casa com a moça e depois de anos ela dá à luz ao primeiro filho do casal. Logo, o duende reaparece para cobrar sua dívida e a nova rainha tenta lhe oferecer todas as riquezas e joias do reino, mas o duende as recusa. Porém, ele a propõe um novo desafio. Caso ela descubra seu verdadeiro nome em 3 dias, ela poderá ficar com o bebê. Em seguida, a moça passa 2 dias sem acertar o nome do duende. Logo, ela tem a ideia de segui-lo até a floresta e lá encontra o duende em volta de uma fogueira, fazendo uma espécie de ritual. Em determinado momento, ele fala seu nome verdadeiro, que assim é descoberto pela jovem. No dia seguinte, ao confrontar a moça, ela revela seu nome verdadeiro e o duende fica surpreso e muito zangado. Na história comercial, o final é bem diferente. Apresenta apenas que o duende foge frustrado sem conseguir o que queria. Mas na história original, o duende se irrita por ter perdido a aposta e acaba batendo os pés no chão com tanta força que acaba partindo seu corpo ao meio. As 3 folhas da serpente. Outra história estranha e sem final feliz contada pelos Grimm é o conto As 3 Folhas da Serpente.
Essa conta sobre uma princesa egocêntrica que faz uma exigência peculiar para escolher seu primeiro marido. A imposição feita por ela é que, se caso morra antes de seu escolhido marido, o mesmo deverá aceitar a partir junto com ela. Como ninguém no reino não se propõe a tamanha insanidade, o rei acaba por escolher um de seus soldados que ganha destaque por ser fiel e corajoso, fazendo assim o casamento de sua filha com um homem considerado pobre. O casal até consegue viver bem e feliz por um certo tempo, mas a jovem acaba sendo acometida por uma doença grave e vem a óbito. Sem muita escolha, o jovem soldado acaba tendo que ser enterrado junto com sua esposa e, para suavizar sua passagem, ele leva para a cripta 4 pães e 4 garrafas de vinho e uma coisa inesperada acaba acontecendo. Ele se depara com uma cobra e, ao ser atacado por ela, a corta em 3 pedaços. Mas, em seguida, outra cobra aparece de forma misteriosa, traz com ela 3 pedaços de folhas que são colocadas na boca da primeira cobra morta, fazendo com que o animal retorne à vida. Depois de revivida, as 2 cobras deixam o túmulo. O soldado, sem pensar 2 vezes, logo traz de volta sua amada e, em seguida, os 2 saem do túmulo onde estavam enterrados. A princesa, apesar de viva, deixa de amar o marido e, na viagem de retorno ao reino de seu pai, se apaixona pelo capitão do navio que os levava e trata de arquitetar um plano para desvivê-lo junto com seu amante. Mas um servo muito fiel ressuscita o soldado, que assim que chega no castelo do rei, conta toda a verdade sobre sua filha. O rei, sem pensar 2 vezes, condena a própria filha à morte, prendendo em um navio em chamas junto com seu amante. As moedas roubadas. Esse conto tem uma pegada mais mórbida e até sensível, se podemos assim dizer. Relata as visões de um homem que se hospeda em uma pousada humilde e pouco movimentada. Durante as noites de sua estadia, o homem se depara com uma visão estranha e curiosa sempre que se senta na mesa para jantar. Ele observa que todas as noites, uma criança vestida com uma roupa branca sobe as escadas e vai direto para um quarto que está fechado, ou seja, ninguém se hospeda lá. A visão se repete por várias e várias vezes e o homem entende que ninguém além dele consegue enxergar a criança. Tomado pela curiosidade, o hóspede decide ir pessoalmente até o quarto restrito para investigar o que se escondia por trás desse mistério que o assolava. Vestido por uma coragem inabalável, ele entra no quarto e se depara com um menino sentado no chão tentando remover as tábuas do assoalho, parecendo procurar algo embaixo dele. Ele não esboça nenhuma reação, apenas observa e, depois de ter visto toda a cena, ele rapidamente procura os donos da pousada e os conta sobre o ocorrido e logo se depara com uma história triste e surpreendente. Ao relatar o seu testemunho, os donos revelam nunca ter visto nenhuma criança antes, porém fazem uma revelação chocante e bem triste ao justificar a visita do espírito. Os donos da pousada revelam que o espírito é do filho deles, que já é falecido. A dona conta que seu filho costumava guardar moedas no piso para que fossem doadas para as pessoas necessitadas, mas infelizmente ele teve uma doença grave e veio a óbito, não concluindo seu propósito. Em seguida, ela explica que seu espírito ainda acredita que seu propósito não foi concluído e por isso vaga repetidamente com o mesmo gesto. Ao saber da revelação do hóspede, o casal logo cumpre com a missão deixada pelo seu filho e saca as moedas do piso e as distribui para que, finalmente, o espírito do filho descanse em paz. E outro conto dos Grimm que deu que falar foi sobre Hans, o estúpido. A história conta que a filha do rei aparece grávida e ele, querendo achar um responsável, leva a princesa e a criança para a igreja, onde reuniu vários homens, todos ricos aliás, para que fosse encontrado o responsável pelo fato. O rei instruiu a princesa que desse um limão para a criança e aquele que recebesse a fruta de suas mãos deveria assumir como pai se casar com sua mãe. A princesa, sem contestar, assim o fez. Mas, no meio de todos os ricaços, estava Hans o estúpido, um rapaz corcunda e pobre, que sabiamente conseguiu se misturar na multidão e entrou na igreja, testemunhando a aflição da princesa e de sua criança naquela situação constrangedora. Porém, algo que ninguém esperava aconteceu. A criança, com seu gesto inocente, entrega o limão diretamente nas mãos de Hans, deixando a princesa em pânico e horrorizada. Logo, o rei coloca os 3 no navio, os mandando para bem longe dali. A princesa, então, questiona Hans o motivo de ter feito tamanha ousadia e ele, encantado, responde que sempre desejou que ela tivesse um filho, a deixando ainda mais perplexa. Porém,
Com o passar dos tempos, Hans continuou desejando uma vida melhor, um castelo com criados, muita comida na mesa e tudo foi se materializando. Com o passar dos anos, Hans foi ficando mais bonito e conquistou o coração da princesa, que viveu feliz ao seu lado por longos anos. Mas, um dia, o rei aparece no castelo do casal, já velho e esquecido, não reconheceu a princesa, que era sua filha. Mas ela, sim, reconheceu seu pai. Durante a partida de seu pai, a princesa consolida seu ato de vingança ao colocar um cálice de prata em seu bolso, o acusando de roubo. Ele, em pânico, nega que tenha cometido o ato e ela, por sua vez, o responde com a seguinte frase: "Você precisa ser cuidadoso antes de sair acusando as pessoas pelos atos que elas não cometeram", deixando assim subentendido quem realmente era o pai de seu filho. Bem pesado, não é mesmo? Mas me diga aí nos comentários se vocês já conheciam esses contos sombrios escritos pelos irmãos Grimm. E não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Ative o sino para receber as notificações de novos vídeos que são postados.